A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, tá uma tarde maravilhosa hoje. E eu estava meditando em Eclesiastes, que diz que há um tempo para todas as coisas, e eu resolvi aproveitar esse tempo para falar um pouco de mim, um pouco da minha vida, um pouco do que Deus fez por mim, dos livramentos, as misericórdias, as bênçãos do Senhor na minha vida. E Eclesiastes diz assim: há um tempo para falar e há um tempo para se calar. E eu quero aproveitar esse tempo de falar e relatar um pouco. Eu nasci em um lar cristão, meus pais eram já servos do Senhor, nós morávamos em um sítio e ali naquele sítio, eu por muitas vezes, eu via minha mãe orando pela família, orando por situações, por tantas coisas eu via minha mãe orando. E eu comecei a pegar aquilo para mim também, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, né? Fui aprendendo ali com a minha mãe, né? E eu via tantas bênçãos, tantos milagres que Deus fazia na vida da minha mãe através da oração. E eu comecei a orar, buscar a Deus. E eu me lembro, são poucas as lembranças da infância, mas eu me lembro que um determinado tempo, a irmã da minha mãe, meus tios, né, minha tia e o esposo com os filhos, eles foram ficar na casa da minha mãe, morar uns tempos na casa da minha mãe. E quando eles estavam ali, né, crianças, então algumas vezes eu e os filhos dela, a gente brigava assim por brinquedos, por coisas simples. Éramos criança, eu bem criança, as filhas dela também bem criança. E a gente se desentendia às vezes por brinquedo ou por alguma coisa que ela pegava nossa e a gente não gostava. E também eles exigiam muito dos meus pais, e meus pais não tinham muita condição também de servir eles como eles queriam que fosse. Então, por algumas situações. E aí, um certo dia, a minha tia, ela falou pra mim que ela ia jogar praga sobre mim, que ela ia fazer macumba, ia fazer bruxaria pra mim. E eu, uma criança, eu fiquei bastante assustada, bastante com medo daquilo. E ela falava que ela ia jogar feitiçaria em mim, e quando eu crescesse, eu não seria uma pessoa feliz, eu nunca iria me casar, ninguém nunca ia gostar de mim. E ela falava isso na minha cabeça, e aquilo me deixava apavorada, uma criança ouvindo tudo isso. Mas eu sempre orando a Deus, sempre buscando a presença de Deus. E passou, e em um determinado momento, eu ainda criança, eu tive uma atitude também, que essa atitude abriu as portas para Satanás usar as pessoas contra a minha vida. Mas eu ali sempre orando, buscando ao Senhor e vencendo em silêncio. Se eu posso dar um título para isso tudo, é vencer em silêncio. E eu orando a Deus, sempre buscando, sempre chorei muito aos pés do Senhor, sempre orei ao Senhor. E quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu estava trabalhando, e um certo dia uma amiga de trabalho, um colega de trabalho, me chamou para ir no aniversário dela, que seria no final de semana, no domingo. E eu combinei com ela, vamos nesse aniversário. E eu fui para esse aniversário com ela. E chegando lá, ela me apresentou o namorado dela, e esse namorado dela tinha um amigo, e esse amigo foi apresentado também para mim. E ali, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas, teve um momento que ele me chamou. Vamos na minha casa, eu vou lá só pegar uns discos pra gente tocar aqui.
vamos lá, meu pai e minha mãe tá em casa, vamos lá? Vamos, fui. Só que quando chegou lá não era bem aquilo. Aí quando eu entrei, ele trancou aquela porta e ele pegou uma faca e ele começou a me ameaçar. E ali naquele dia eu fui estuprada. E como eu era de menor, ele era um bandido muito conhecido pelas redondezas lá. E na verdade ali não morava família, ali era um esconderijo deles. E era uma turma muito grande ali, que ficavam ali. E eu fiquei ali por 29 dias, escondida naquele lugar. Minha família não sabia onde eu estava, ninguém sabia onde eu estava. A menina que eu fui no aniversário dela, ela achava que eu tinha ido embora de lá. E ficou por isso, eu fiquei ali 29 dias. E nesses 29 dias, eu fui violentada todos esses dias. E eu tinha muita hemorragia, muita hemorragia. E eu perdi 15 quilos dentro desses 29 dias. Porque além de não me alimentar bem, não dormir bem, porque não era um lugar que dava para se dormir, porque era o tempo todo eles saindo e eles entrando naquela casa. E eu tinha muito medo por estar ali, tinha muito medo. E eles saíam, à noite eles saíam para trabalhar eles saíam e eu ficava ali. E sempre ficava alguém cuidando para que eu não fugisse. E ficou os 29 dias eu ali, tendo muita hemorragia, me alimentando pouco, perdi 15 quilos. E quando chegou que ia fazer 30 dias que eu estava ali, ele falou, bom, você tem que ir no serviço, antes que dê os 30 dias, você tem que ir no serviço para receber seus direitos, receber suas coisas e pegar suas coisas. E aí foi junto comigo no serviço. Cheguei lá no meu serviço, conversei, tinha que dar baixa na carteira, tudo. Aí quando nós voltamos, já era bem tarde, já era no final da tarde. E quando nós voltamos, eu cheguei em determinado lugar que eu vi minha irmã. Na hora nós fomos de trem ali, a gente ia pegar o trem. E na hora que nós fomos pegar o trem, eu vi minha irmã. E minha irmã me viu. Minha irmã me viu. Aí ela só chegou, falou comigo, mas ele já me puxou para dentro do trem, fomos embora. Mas a minha irmã me seguiu. A minha irmã seguiu a gente e anotou o endereço e passou para o meu pai. E no dia seguinte meu pai estava lá. Logo cedo, ainda estava meio escuro, meu pai estava lá. E quando eu vi meu pai, eu me assustei muito, fiquei muito apavorada, porque o meu medo era eles matarem a mim e matarem meu pai. E ficamos ali, aí meu pai conversou com ele e ele deixou meu pai me levar para o médico. Quando chegou lá no médico, o médico falou para mim, falou para o meu pai, olha, mais um pouco ela poderia até entrar em óbito, porque ela já praticamente não tem mais glóbulos vermelhos, porque essa hemorragia está muito forte. Então imagina, quase 30 dias com hemorragia. Mas Deus, mais uma vez, estava comigo. E por tanta coisa que eu vi ali, o medo que eu passava, eu orava muito, eu orava o tempo inteiro ali, quando eu estava naquele lugar. E mais uma vez o Senhor me deu a chance da vida. Aí meu pai cuidou de mim, só que quando nós fomos sair de lá, ele em tom de ameaça, ele falou, você vai, mas você volta e você não conta nada, porque eu já falei pros parceiros que se eu for preso ou acontecer alguma coisa comigo, o endereço é esse e mata todo mundo. Então eu tinha muito medo.
E fui, e por medo eu voltei. E ele falou para mim, você tem que falar que você está comigo porque você quer. Porque até aí já estava, né, que eu estava sumida, já estava na delegacia, e meu pai tinha que dar baixa. Como eu apareci, meu pai tinha que dar baixa. E ele foi junto, e ele falando, não, que eu tinha que falar que eu estava com ele porque eu queria estar com ele. E aquilo, tudo bem, passou. E como eu era de menor, e para não dar nenhum problema para ele, ele falou, então a gente vai casar. E nós nos casamos. E eu fiquei ali 4 anos e meio. E ali, irmãos, foi coisas terríveis. Foi coisas terríveis que eu passei. Aí ficamos ainda um tempo nessa casa, cheio de bandidos. E eu ali naquele meio, e eu orava muito, eu clamava muito a Deus pela minha vida e já também pela vida da minha família. Porque ele sempre falava, se acontecesse alguma coisa com ele, eles iam entender que eu tinha entregado. E ali, depois arrumou uma casa, fomos morar. Mas por alguns tempos morei na rua junto com ele, fiquei sem lugar para, não tinha lugar para ficar, para morar, e ficamos ali nas ruas. Depois arrumou casa, e foi muitas situações que eu passei, muitas. E o inimigo sempre falando para mim, tira a sua vida, que aí pelo menos isso vai acabar. Provoca ele, que ele mesmo já tira a sua vida e acaba tudo. E ele começou a ameaçar muito, porque eu falava que eu já não queria mais aquilo, que eu não queria aquela vida para mim. E ele falava que se eu saísse dali, que eu saísse de perto da barra dele, ele acabaria com a minha família. E ele ameaçava meu pai, ameaçava meu irmão. Ele sempre falava, minha família nunca soube disso, porque eu nunca conversei isso com a minha família. Aí ele dizia para o meu irmão caçula, ele dizia para mim que ele iria matar esse meu irmão caçula. E mataria também o meu pai. Então eu aguentava tudo aquilo, toda aquela situação por eles. E por muitos tempos ele fingiu ser crente, por muitos tempos ele fingiu ser bom. Ele podia estar enfiando uma faca em mim, mas meu pai chegava, nossa, ele era a melhor pessoa do mundo. Então eu passei muitas situações, mas eu orava. Como a minha arma de guerra era a oração. Orava, chorava, clamava a Deus, buscava mesmo a Deus. Mas chegou um certo tempo que ele arrumou uma casa perto de onde meus pais moravam, e nós morávamos lá. E chegou um certo tempo assim que foi ficando tão difícil. E de repente ele sumiu. Não sabia se estava morto, se estava preso, o que tinha acontecido. E naquela situação eu falei, não, eu não quero isso para mim. Se tiver de morrer, eu prefiro a morte, mas não quero mais isso para mim. Mas eu estava sempre chorando aos pés do Senhor, sempre orando. E sempre clamando ao Senhor. E aí naquele tempo, eu peguei minhas coisas, junto com meus pais, meus irmãos, pegamos as coisas, que não tinha muita coisa, e fomos. Meu pai separou um cômodo lá na casa deles, guardamos as coisas lá e eu fui para lá. Aí depois de passar um tempo ele chegou. Aí ele queria entrar, eu falei, aqui você não vai ficar. E eu já estava tão assim, eu falei, não, para mim é melhor a morte, eu prefiro morrer. Aí eu falei, não, eu prefiro morrer, mas não vou ficar assim, pelo menos a minha família também fica livre e acaba essa sentença de morte sobre a minha família. E eu fiquei ali. E aí ele viu que eu não deixaria ele entrar ali, ele pegou e foi embora. E passou um tempo, só que eu ficava muito preocupada.
ficava muito preocupada, porque eu sabia com quem eu estava mexendo. Aí eu peguei e fui, e fiquei ali, em oração, clamando, buscando a Deus, não contava nada para minha família, não contei, minha família não sabe de nada, talvez vão saber através desse vídeo. Aí eu peguei e... Aí um certo dia, de repente, chega, era uma manhã muito fria, gelada. Aí meu pai sempre levantava mais tarde, mas aquele dia meu pai levantou mais cedo, ainda estava meio escuro, muito frio. Aí meu pai preparando as coisas no quintal para ele sair para trabalhar. E quando ele abrindo a porta assim, ele viu ele escondido e conheceu a blusa. Aí perguntou para ele, chamou pelo nome, é você? Ele falou, sim. Ele falou, aí meu pai, o que você quer? Ah, eu vim falar com a Loide. Aí ele falou assim, meu pai falou para ele, se você tivesse chegado como gente, eu ia te chamar para entrar, mas você chegou como bicho, então você vai ficar aí. Aí naquele momento ele pegou e falou assim, eu quero falar com a Loide. E meu pai foi lá, me chamou, eu já sabia com quem se lidava. Aí eu fui lá fora, ele falou para mim, eu vim trazer um dinheiro para você e eu quero que você vá ali na padaria comigo. E a padaria era próxima. E ele disse, eu quero que você vá ali na padaria comigo. E eu falei para ele, eu não vou. E ele, não, mas eu tenho que trocar o dinheiro, eu tenho que te dar, eu vim trazer o dinheiro para você. Eu falei, eu não quero dinheiro seu. Não, mas você tem que ir, você tem que ir. Aí ele começou a insistir e gritar comigo. Vamos lá, porque eu não quero ver seu pai chorando. Aí eu entendi. Eu falei, ele veio para me matar. Eu falei, ele veio para me matar. Eu falei, você vai matar aqui então, porque daqui eu não saio. Você vai fazer aqui. Aí ele pegou e ele tava com um embrulho, um pacote de presente na mão, e ele me deu aquele pacote de presente. E ele falou assim, tudo bem, depois a gente vai conversar. E ele me deu aquele pacote de presente. Aí eu entrei para dentro de casa. Minha mãe falou assim, o que é isso? Aí eu falei, ele me deu. Minha mãe falou, joga isso fora, não põe isso dentro de casa. Aí eu peguei e comecei, e fui lá e deixei lá no quintal. E eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus, porque eu tinha que sair para trabalhar, e eu com medo dele estar no caminho esperando alguma coisa. Aí saí para trabalhar, cheguei no serviço. Aí tinha uma colega de trabalho que ela pegou e falou para mim, aquele dia não tinha serviço pra gente, então nós fomos dispensadas. E ela falou pra mim, Loide, tem uma irmã que ela ora pela gente, ela é tão usada por Deus, como a gente não tá trabalhando, eu quero ir lá, vamos? Aí eu fui com ela. Quando nós chegamos, que nós entramos na garagem assim, Deus já começou a usar aquela mulher. E ela começou a falar comigo, e falar comigo. Deus foi usando ela e falando. E ela falou assim, hoje Deus quebrou um laço de morte na sua vida. Deus quebrou um laço de morte. E outra coisa também, e falou o jeito que ele era, falou todinho, parecia que ela estava lá ouvindo o que ele tinha falado e vendo a pessoa, para ela poder me falar tudo aquilo. E ela falou assim, e essa pessoa te deu um presente. Destrói esse presente, porque esse presente ele fez macumba, ele fez feitiçaria, e nesse presente ele colocou terra de cemitério para destruir a sua vida. Desfaça desse presente. E ali eu aos pés do Senhor, clamando, orando ao Senhor, e o inimigo sempre tentando contra a minha vida, é com inimizade, é com pessoas me afrontando, é com pessoas me humilhando, me pisando, e eu sempre foi muito sofrimento, até pessoas que diziam serem tão cheias de Deus, tão cheias
do Espírito Santo e me pisava, me humilhava, mas eu sempre aos pés do Senhor clamando, sempre chorando, e Deus falava muito comigo, muito Deus falava comigo, para mim fechar a minha boca. E Ele dizia que eu ia vencer em silêncio, que era para mim fechar a minha boca. Então a minha arma de guerra sempre era a oração, porque sempre que eu falava era com Deus. Eu não falava, passava tudo que eu passava de boca fechada, porque o Senhor tinha falado isso para mim. E eu comecei a vencer muita coisa, vencer, porque, irmãos, aqui eu estou resumindo um pedacinho, mas foi muita coisa eu passei na minha vida. Mas isso tudo foi bom porque me ensinou, a minha mãe me ensinou, me levou à oração e Deus me ensinou a permanecer na oração. Então sempre o que me fez vencer até hoje foi a oração. E depois daquilo, irmãos, e eu tinha muito medo dele voltar, porque ele tinha falado que eu não podia viver, porque eu sabia muita coisa. Porque quando eu estava lá dentro daquela casa, que eles estavam ali, eles faziam reuniões e eu estava ali ouvindo. E eles saíam para as coisas deles e eu estava ali. E muitas das vezes eu não podia nem olhar para eles. Eu não podia levantar meus olhos para eles. Porque eu não podia conhecer eles, eu não podia ver a face deles. Então era muita situação. Muitos saíam para trabalhar e não voltavam. Então foi situações assim muito difíceis que eu passei, mas o Senhor me livrou através da oração. Eu tenho certeza que foi as orações que me deu esta vitória vinda da parte de Deus. E foi passando o tempo e eu fico muito preocupada que um dia ele podia voltar ali, fazer alguma coisa para mim, para minha família, mas através da oração. E quanto mais eu orava, irmãos, mais eu orava, guerreava mesmo contra o mal. E outra também, que como ele era espírito, ele fazia muita coisa do mal, então era uma guerra física, era uma guerra espiritual muito grande, e isso me levou a orar muito mesmo. E graças a Deus, depois passou um tempo, depois fazia 7 meses que eu não tinha visto ele mais, desse dia que ele foi na minha casa. Passou 7 meses, eu encontro ele no centro de São Paulo. E quando eu o vi, eu não consegui correr, porque as minhas pernas não me levavam. E ali eu comecei a clamar por Deus, e para a glória de Deus, ele sumiu, irmãos. Ele sumiu. Isso tem, nossa, tem muitos anos, só que eu vou fazer, que eu fiz de casado 27 anos. E eu me casei praticamente 10, 11 anos depois. E eu já, com meu esposo, eu já tenho 27 anos de casado. E eu orava e eu clamava a Deus, E para honra e glória do Senhor, Deus deu um sumiço nesse homem. Deus deu um sumiço nele. Não sei se está vivo, não sei se morreu, não sei qual a situação dessa vida, não sei. E para a glória de Deus, aí passando vários anos, mais de 10 anos, eu conheci meu esposo, e aí eu me casei. Aí eu tenho como casamento, me casei, um servo de Deus, um homem fiel a Deus, um militar. Olha como Deus põe diferenças. Quando o Deus age, Deus põe diferença. E hoje, para a glória de Deus, caminhamos juntos, fazemos a obra de Deus juntos, amamos a Cristo juntos, servimos ao Senhor juntos. E eu louvo a Deus, queridos.
tudo isso, eu tenho certeza de uma coisa, que foi através daquele gesto que a minha mãe tinha de oração. Na minha casa, eu me lembro, eu cresci assim, vendo minha mãe, ela levantava de manhã, ela ia para a sala e ali ela cantava 10 hinos, ela lia a Bíblia, ela lia a lição, orava bastante para depois ela ir começar o dia dela, para depois ela ir fazer as coisas dela. E quando ela tinha que sair, ela levantava mais cedo, porque ela tinha um ritual. Isso ela não deixava, ela não abria mão, ela orava o tempo todo. E várias vezes no dia a gente via minha mãe indo para o quarto, dobrando os joelhos, falando com Deus, orando a Deus. E eu tenho certeza, nós filhos, nós famílias, fomos abençoados pelas orações da minha mãe. E Deus tem nos honrado. Deus até hoje está me honrando. Inimigo tenta se levantar até hoje contra a minha vida, me frustrando, me humilhando, sabe, querendo me desqualificar. Mas o Deus da minha vida tem me sustentado. O Deus que eu, quando vou lá para o quarto ou em qualquer lugar que eu estou, oro, eu falo com Ele, e Ele vem ao meu socorro, Ele vem, Ele fala para mim, Ele continua falando para mim, fechar a minha boca, vencer em silêncio. E para a glória de Deus eu tenho vencido em silêncio, e Satanás tem caído por terra. Satanás tem sido destruído pelo poder da oração, pelo poder de Cristo. Satanás tem sido destruído. E a honra e a glória é para o Senhor. E muitas das vezes nós, queridos, queremos desistir. Nós queremos desistir. É fácil manter uma vida de oração? Não é. É fácil orar? Não é. Talvez se eu tivesse tido uma vida fácil, uma vida boa, uma vida tranquila, eu não tinha mantido essa intimidade de oração com Deus. E eu só mantive e mantenho essa vida de oração por causa da situação de vida que eu tive. E até hoje o inimigo tenta se levantar, mas o Senhor coloca ele no lugar dele, porque o Senhor tem sido a minha defesa. Então, não desanime, não fica preocupado, mas clame aquele que pode todas as coisas, porque Ele nos cobre com o teu sangue, Ele nos livra do mal, Ele nos capacita para a guerra, Ele sustenta nós na fome, na dor, no sofrimento, Ele sustenta a nossa vida. Queridos, por diversas vezes Satanás quis destruir a minha vida. Muitas das vezes ele falou para mim: tira a sua vida, ninguém te ama, ninguém gosta de você, olha como as pessoas se levantam contra você. Mas o Senhor falou para mim, queridos, para mim ficar de boca calada. Uma vez o Senhor falou para mim: ai daquele que ousar falar de ti. E eu tenho me sustentado nisso. Eu tenho me sustentado nisso. E o Senhor, Ele é a minha e a sua defesa. Então esteja firme, queridos. Mantenha a vida no altar do Senhor. E você vai ver, ainda que os problemas tentarem te afligir, mas Deus vai ser o teu alívio. Deus vai em teu socorro. Deus vai resolver as causas que têm afligido a sua alma. Eu ainda hoje, eu choro muito nos pés do Senhor. Eu oro, procuro orar bastante nos pés do Senhor. Porque, queridos, eu sei o motivo de eu fazer tudo isso. Eu sei o motivo. Porque se não fosse as orações, se não fosse o Deus da minha alma,
eu não estaria aqui contando nada disso para você. Porque desde criança Satanás tentou contra mim, mas eu venci pelo poder do sangue de Jesus. E você vai vencer também. Continue confiando que o Senhor, Ele é o teu auxílio, teu refúgio na hora da aflição. Deus te abençoe.